Olá, hoje eu tô com a minha amiga Silvinha aqui, a gente veio num hotel que chama La Mirante para tomar um café. E ela tava me contando sobre o trabalho dela. Ela trabalha com reputação corporativa. E eu achei super interessante, falei, hoje a gente vai gravar o Veda sobre isso, porque tem um pouco a ver com direitos, vocês vão ver. É, então, Silvia, o que é reputação corporativa? Bom, como a Jarell falou, né, eu trabalho com isso, eu trabalho no Reputation Institute, que é uma empresa de consultoria, e como nós definimos a reputação corporativa, é essencialmente um vínculo emocional que as pessoas podem ter com uma empresa, né? Então seria o grau de confiança, admiração, estima e respeito que os diversos públicos têm em relação a uma empresa. Quando eu falo diversos públicos, eu estou me referindo aos públicos de interesse da empresa, né? Aqueles que são impactados pelo negócio dela, pela atuação dela. Ah, E não que necessariamente só o público-alvo dela. isso, não Ah, necessariamente os consumidores, né, daquele produto da empresa ou os clientes, podem aham. ser também o governo, formadores de opinião, órgãos reguladores. Ah, E ok. isso varia de empresa para empresa. Uma farmacêutica pode ter como um público de interesse médicos, é, uma empresa, por exemplo, de brinquedos pode ter como público de interesse pedagogos, né? Então, Ah, vai além dos consumidores. tá. Tem todas as pessoas que estão envolvidas na cadeia dela também. Isso, na cadeia ou até que estão além da cadeia, mas que de alguma forma são impactadas pela atuação da empresa ou também impactam a atuação da empresa. Qual que é a relação da reputação da empresa com ética? Ah, É, ela é sempre uma empresa. A reputação está sempre ligada à ética? Ela tem. tem muita relação, Ah, sim. São muitos aspectos que impactam a reputação da empresa. Então, quando eu estou falando dessa parte, né, do grau de admiração, de confiança, são questões emocionais, né? ah, Mas o que faz com que essas questões emocionais aumentem ou diminuam são coisas racionais. Então, a atuação mesmo da empresa, os produtos que ela oferece, né, e serviços, como ela trata os empregados, se ela tem uma gestão responsável, se ela protege o meio ambiente, apoia causas sociais, tudo isso impacta esse grau de todos esses sentimentos que formam a reputação, então é né? diretamente proporcional à ética. A gente pode falar isso ou não? Não tem nada a ver. Isso varia, Ah, porque depende de que público a gente está falando, de que setor é aquela empresa, isso muda muito de caso para caso. Mas um aspecto é, racional, né, que tem grande impacto na formação da reputação das empresas é mesmo a ética. Então, o que a gente chamaria assim, de uma grande dimensão de governança. Então, o quanto a empresa é transparente, como é o comportamento dela, né? Se é ético, se ela é aberta a receber feedback sobre a atuação dela. O que em inglês a gente chama de accountability, mas que eu nunca accountability. consigo achar uma palavra em português para isso. Mas é a empresa ser responsável pela sua atuação, né? E de que adianta, assim, ter uma boa reputação? A reputação, a gente tem vários estudos que mostram como ela tem uma influência nos comportamentos de apoio dos públicos. Então, por exemplo, como consumidor, uma empresa com boa reputação, ou seja, né, isso significa que eu tenho uma boa percepção daquela empresa, a reputação é uma percepção, significa que eu tenho um alto grau de admiração, respeito por aquela empresa, então estou mais predisposta a comprar os produtos dessa empresa. Se eu for um investidor, eu estou mais predisposta a investir, comprar ações dessa empresa. Ok. Se eu for o Um governo, distribuidor. a dar licença para a empresa operar, né? E Ah, por aí vai. tá. É uma predisposição para trabalhar e para facilitar Querer todo. interagir mais com a empresa. E isso, em última instância, é o que impacta o resultado financeiro da empresa. Exato. Então, por isso que reputação é uma coisa que faz sentido para o negócio. Uhum. Né? Não é simplesmente a empresa querer ser bem vista, né? Querer Aham. ser boazinha. E esse é um conceito novo, Silvinha, de reputação, porque eu que sou leiga nesse assunto não É conhecia tanto. relativamente Ah, novo. Tem, eu diria, mais ou menos 10 anos que esse conceito vem começando a ser trabalhado aham. e está sendo cada vez mais falado, né? Então, a gente já teve uma época
e o conceito de marca era muito trabalhado, então tudo era branding. E agora o que a gente vê é que a gente está nos primeiros anos aí, assim, de navegar a economia da reputação. E quando você estava me falando, eu fiquei pensando assim, nas empresas que elas atuam de forma tão desonesta, tão selvagem mesmo no mercado, que talvez tenha entrado esse conceito de reputação exatamente para equilibrar a concorrência, assim, que as empresas que são honestas, elas tenham um a mais para oferecer para o consumidor ou para o distribuidor ou mesmo para o governo que esteja interessado, né? O que ocorre é que nos últimos anos uma tendência que veio à tona, né, e que tem sido cada vez mais forte, é que as pessoas se preocupam cada vez mais com a empresa que está por trás do produto que é oferecido. Então, já não é mais suficiente ser uma empresa, por exemplo, que oferece um biscoito delicioso. Essa empresa tem que ter por trás também uma atuação honesta, com um ambiente de trabalho saudável, com um sistema de produção ambientalmente correto e por aí vai. Então, com empregados corretamente pagos. Sim. Então, cada vez mais importa para as pessoas, para os consumidores e para outros tipos de público, isso também. Então, a gente fala que muitas vezes assim, tem um produto versus a parte institucional. Então, se há alguns anos era o suficiente bons produtos, inovadores, agora já não é mais. Eu quero bons produtos, mas eu também quero uma empresa cidadã, transparente, que seja bem gerida, que tenha uma contribuição para a sociedade, e por aí vai, né? E esses fatores que impactam, assim, variam de setor para setor, de país para país, público para público. E como que a empresa pode saber se ela está com uma boa reputação ou não? Às vezes ela está fazendo tudo certinho, mas ela está passando uma imagem errada, não sei. Isso pode acontecer, porque como é uma percepção, a empresa pode ter, né, como você disse, uma atuação super correta, mas ela, não sei, de alguma forma isso não chega aos seus públicos, ou então ela não comunica o suficiente ou de uma forma correta sobre isso. E o melhor é fazer uma pesquisa, né? Então, definir quais são os públicos prioritários para a empresa e fazer uma pesquisa junto a esses públicos e mensurar mesmo a sua reputação. E o contrário também acontece, né? Da empresa tá fazendo tudo errado, mas ficar com uma boa reputação porque ela tem uma comunicação talvez ok. Com certeza. Isso pode acontecer também, que é um grande risco. Na hora que vem à tona essa realidade que não é correta, né, que não é boa, a casa cai, né? A casa cai. E é engraçado, tem casos, como eu me lembro de um caso de um biscoito, de uma marca de biscoito que teve um envenenamento em um lote deles, e aí eles fizeram um recall para informar os consumidores que estava tendo esse envenenamento, que não era para consumir, não consumam. E quando eles falaram que foi resolvido, que tinha sido um ex-funcionário e tal, a marca de biscoitos passou a aumentar a venda, porque a confiança das pessoas aumentou em relação àquele produto, àquela marca. Então, quer dizer, erros acontecem, falhas acontecem, mas... A grande questão é a empresa saber lidar com esse tipo de coisa. Quando um risco, né, se materializa, o que vai contar nessa hora é como a empresa responde a esse risco ter se materializado. Então, se acontece uma coisa e ela, por exemplo, põe a culpa num fornecedor dela, ela demora, né, a assumir a responsabilidade pela situação, isso vai depondo contra a reputação dela, né? Então, se ocorre algo que meio que faz com que a promessa original da empresa para os seus públicos foi quebrada, ela tem que rapidamente ter uma atuação que mostre que ela está fazendo algo para consertar isso, que ela identificou, que ela está prestando contas. Não é hipócrita falando, não, tá tudo bem. É verdade, interessante isso. E tem uma coisa também da reputação de países, eu achei interessante. Tem os países melhor reputados no mundo. Há alguns anos você tinha me falado que era o Canadá,
o Isso. país? O Canadá liderou o ranking por muito tempo. Ah, Canadá. Mas em 2014 ele foi para o segundo lugar. Agora é a Suíça, que tem a melhor reputação do mundo. Por quê, gente? Por que a Suíça? Olha, da mesma forma que a gente avalia quando a gente faz uma mensuração de reputação de uma empresa, a gente mede, né, o grau de confiança, admiração, respeito e estima que os públicos têm, a gente mede esses mesmos sentimentos em relação aos países. E aí, se a gente abre, né, os resultados, no caso dos países, com as empresas a gente avalia como são percebidos produtos, serviços, cidadania, o ambiente de trabalho da empresa. No caso dos países, a gente avalia o ambiente, o governo e a realidade econômica do país. Então, são esses aspectos. Se, por um lado, segurança, por outro lado, atratividade turística, tem produção relações de cultura. diplomacia também? Sabe, você tem? Com o impacto na reputação, nesse caso a gente não faz uma avaliação, porque o estudo que a gente faz sobre a reputação dos países é com o público geral. Mas um estudo, por exemplo, com públicos diferentes, governo ou formadores de opinião, pode ser que seja mesmo uma questão importante para a gente incluir no estudo. Mas aí, no caso, é customizado para o público geral, né? De uma forma que sejam questões que pessoas diversas, né, de classes diversas, situações socioeconômicas diversas possam responder e avaliar as questões. Tá bem. Muito obrigada, De Silvinha. nada, é um prazer. Último dia da Silvinha. Tchau.